Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Direto da Redação. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital. E neste programa, na verdade, eu errei o nome do programa, eu falei Direto da Redação e o programa é Fechamento. Olha só como a cabeça já não está muito boa. Mas nesse programa, na verdade, a gente está tão desfalcado que acho que realmente foi por isso o motivo da confusão e eu acabei chamando direto da redação e não fechamento. Vejam só, o Sérgio Lírio e a Thaís Reis Oliveira estão adoecidos, não podem participar do programa hoje. E a Ana Flávia está em uma cidade de Minas sob o efeito de blackout. Então ficamos aqui só nós três, eu, o André Barrocal, direto de Brasília. Olá, André. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Maurício, todo mundo que nos assiste. E também o Maurício Tuzzo, direto do Rio de Janeiro. Olá, Maurício. Olá, Rodrigo. Boa noite, André. Boa noite, pessoal. Então, eu suponho que esse deve ser um programa aí mais enxuto, então vocês não estranhem, né? Ou, de repente, a gente pode esticar aqui, batendo papo também, não tem problema. Bom, nessa edição, a revista Carta Capital, ela traz uma reportagem de capa sobre o empobrecimento da população brasileira. A reportagem de capa é assinada pelo editor Carlos Drummond e menciona um estudo inédito ao qual ele teve acesso, né, de um professor aposentado da Unicamp, que hoje leciona na Facamp, com alguns indicadores muito interessantes e, ao mesmo tempo, desalentadores, né? Um deles, por exemplo, é que o total de brasileiros sem renda do trabalho aumentou de 33,7 milhões para 44 milhões no último ano. Esse é o tema da reportagem de capa, que eu convido a todos para ler. Também tem os artigos, acompanha artigos do economista Luiz Gonzaga Beluso, do Galípolo. Então, tem um material aí muito interessante para quem quiser se aprofundar na questão do empobrecimento da população brasileira. E essa foi uma semana também agitada em pequenas coisas, né? Nós tivemos, por exemplo, a inauguração pela B3 de um touro de ouro na frente da Bolsa de São Paulo, uma réplica do touro de Wall Street. É uma peça bem curiosa sobre a qual já iremos discutir a respeito. Tivemos também toda a polêmica envolvendo o Enem, né, que o Bolsonaro, houve uma interferência política na organização do Enem, que levou à demissão de 37 servidores do INEP, o instituto responsável pela organização da prova, e o Bolsonaro ainda declarou que ele estava muito satisfeito com a situação, porque finalmente o Enem estava com a sua cara. Esse é outro tema também que a gente pretende tratar nesse programa. Tivemos também a viagem nos últimos dias do ex-presidente Lula pela Europa, né, teve uma agenda intensa, foi recebido pelo novo chanceler da Alemanha, foi recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, foi recebido no Parlamento Europeu, onde discursou, acabou sendo muito aplaudido, recebeu homenagens e por aí vai, o que despertou também um certo, digamos, ciúmes por parte do presidente Jair Bolsonaro, que, enfim, ficou chateado com o tratamento que deram para ele e a pouca atenção que deram ao que ele estava fazendo no Oriente Médio, sabe-se lá Deus o que, eu só vi ele andando de moto, mas ele ficou, enfim, muito chateado com essa situação, e o ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni, também ficou bastante chateado com a cobertura da mídia, onde já se viu dar tanta atenção para um ex-presidiário e não para o nosso ilustríssimo capitão que ocupa a presidência da República, né? Tão popular ele, tão amado, tão querido pelo povo. Bom, vamos lá. Barrocal, a gente podia começar falando um pouco sobre esse bezerro de ouro, hein?
É curioso, né? Tanto, o Brasil é um país tão cristão, tão, né, tão aguerrido aí, mas a quantidade de liberais que estão cultuando o bezerro de ouro não está escrito, não? Pois é, Rodrigo. E vamos começar primeiro pela explicação da Bolsa de Valores para esta cópia dourada do bezerro que é, na verdade, bronzeado. Bezerro não, do touro que é bronzeado lá em Wall Street, a meca do capitalismo global, pelo menos do capitalismo ocidental, né? A Bolsa de Valores diz que era para representar o mercado financeiro, mas também a força do povo brasileiro. E diante dessa segunda explicação, força do povo brasileiro, eu diria que não cabe outra definição que não foi ridículo. Foi ridículo isso que a Bolsa de Valores fez e argumentou. Por que ridículo? Por causa, por exemplo, da nossa reportagem de capa. O brasileiro hoje vive uma vida cada vez mais difícil, com desemprego, pobreza, miséria, inflação alta. Ali, nas imediações da Bolsa de Valores, fica no centro de São Paulo, a gente vê muitos famintos caminhando pelas ruas. Então, em primeiro lugar, acho que o momento não podia ser mais inadequado para essa demonstração de sabugice aos americanos, digamos assim, e também de ostentação por parte aí dos nossos especuladores e capitalistas. Mas é interessante também, e acho que sobre isso a gente pode falar mais adiante, é o tema, inclusive, da minha reportagem, não deixa de ser curioso que a Bolsa tenha feito isso, essa manifestação, justamente no momento em que dois dos condutores principais da economia brasileira, na equipe econômica, estejam enrolados com algumas histórias, e essas histórias, esses rolos, tiveram capítulos novos, mas mais adiante a gente pode falar sobre isso, que é a minha reportagem da semana na Carta. Com certeza, com certeza. Aliás, você falou em ostentação, mas na verdade esse bezerro de ouro, além de tudo, é um ouro de tolo, né? Ele foi confeccionado com fibra de vidro. Aparentemente, aquele aspecto dourado deve ser alguma tinta especial, alguma coisa que colocaram lá. E, inclusive, é muito curioso, muito pertinente a observação que você fez, Barrocal, porque houve um protesto na frente da B3, onde ativistas fizeram uma colagem com a palavra fome nesse touro que foi trazido para a porta da B3 aqui em São Paulo. Essa réplica, né, do touro de bronze que existe em Wall Street. Agora, Maurício, a B3 diz que esse touro ele representa bem o povo brasileiro, mas qual seria um animal que poderia representar melhor o povo brasileiro na atual conjuntura, hein? Rodrigo, tem vários aí, né? Eu até pensei em alguns aqui, não vou nem falar, porque uma parte do povo brasileiro merecia um burrico, talvez ali, né? Uma parte, né? Para o país como está, né? Mas essa questão, Rodrigo, assim, macaquear os Estados Unidos é sempre uma coisa desagradável, né? Aqui no Rio tem um shopping center, não lembro o nome, que eles colocaram uma réplica da Estátua da Liberdade. Quem vem ao Rio talvez conheça, e é uma das coisas mais ridículas da cidade, entendeu? Quer dizer, esse touro, né, que lá em Wall Street é de bronze, ele já é um pouco cafona lá. Aqui, pintado de dourado, é patético, entendeu? E mesmo lá em Wall Street, o que ele representa, né, cara? Ele representa uma força do capitalismo que é um lado de uma moeda, que o outro lado é o quê? Fome, miséria, exclusão, né, desgraça ambiental. Quer dizer, esse capitalismo representado nesse touro forte aí, né? Eu acho que não representa ninguém, muito menos o povo brasileiro. É por isso que está sendo alvo de tanto protesto, né, cara? Eu achei legal esse protesto em cima da taxação das fortunas, que é uma coisa que o mundo inteiro discute, entendeu? Eu acho que, sei lá, e sendo de fibra de vidro, como você falou, se fosse um boizinho daqueles castrados, mais gordinho, eu acho que o povo acha que comia, porque tá difícil comprar carne nesse mercado, né? De repente, o boi de fibra de vidro da Fiesp passa a ser mais apetitoso no momento, pelo menos mais barato, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é uma coisa... E aí, outra coisa que eu queria falar, até pegando porque tem uma vibe meio bíblica, né? Essa história do bezerro de ouro no deserto, lá do Moisés e tal. E aí, pegando essa vibe bíblica, eu queria falar, e agora Josué? Josué, não de Jericó, mas no caso Josué de Castro, Josué Alencar,
filho do José de Alencar, né, que foi vice do Lula, ele, Josué, que foi cogitado, inclusive, para ser vice do Lula na próxima, né, ele chegou à Fiesp trazendo uma esperança de mudança naquela linha do Paulo Scaff, né, nefasta que a Fiesp teve nos últimos anos, e por enquanto não mostrou que veio, e agora com essa história do touro aí, enfim. Cadê você, Josué? Pois é, não, e vê-se claramente que o Maurício nunca entrou em uma loja do Luciano Hang, né? São mais de Graças a 200 Deus. lojas espalhadas pelo país, cada uma delas com uma estátua da Liberdade devidamente posicionada no estacionamento, né? Terrível. Inclusive, essa é a visão que se tem na estrada, porque a maior parte das lojas estão em cidades médias, mas no interior, não nas capitais. Então, você vê de longe, né, a loja do velho da van com a brilhante estátua da Liberdade que é colocada no estacionamento de cada uma das suas unidades. Agora, Barrocal, você estava começando a falar aí sobre dois personagens que estão sendo cada vez mais cobrados, cada vez mais pressionados por conta daquelas andanças, né, que eles fizeram em paraísos fiscais. Aqui a gente está se referindo especificamente ao ministro Paulo Guedes e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Houve alguma mudança em relação a esse episódio? Pode ser que agora surja algum tipo de punição ou censura a esses dois personagens por conta desses negócios que eles mantêm no exterior, concomitantemente ao fato deles estarem ocupando postos-chave na economia e, portanto, se beneficiando de informação privilegiada? Vamos lá, Rodrigo. A situação dos dois que eu relato na minha matéria é diferente. O Paulo Guedes, ministro da Economia, sim, está cada vez mais enrolado na sua empresa em paraíso fiscal, e o problema do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é de outra natureza, de seus contatos com banqueiros aqui no Brasil. Mas vamos lá, vamos dar algumas pistas sobre a minha matéria, não vou contar ela inteira, porque senão as pessoas não vão querer comprar a revista, não vão querer ler a reportagem. Mas comecemos pelo ministro Paulo Guedes, que está numa situação pior. Ele tem um depoimento marcado para a próxima terça-feira, dia 23 de novembro, em uma comissão da Câmara dos Deputados. Ele foi convocado a depor, já faz algum tempo que ocorreu essa convocação, para explicar, então, a revelação de que tem uma empresa no paraíso fiscal. Imagine-se, o chefe da economia brasileira tem uma empresa no paraíso fiscal. Poderia tirar proveito do cargo público para ganhar dinheiro na vida privada. Esse é o problema original. Só que o ministro Paulo Guedes não quer depor, não quer ir à Câmara dos Deputados, porque vai ser desgastante para ele, vai ser apertado, inclusive pela base governista. Já fiz uma matéria aqui recentemente para mostrar como o dito centrão governista aproveitou esse caso para esfolar o ministro Paulo Guedes, em troca aí de algumas concessões, e esse esfolamento foi bem sucedido. O Bolsa Família, o novo Bolsa Família, teve um aumento para R$400. O Centrão conseguiu também que o ministro da Economia concordasse que, caso haja mudança no pagamento de precatórios, parte da grana seja usada nas emendas parlamentares. Mas então Paulo Guedes está convocado para ir à Câmara, não quer ir, e para evitar esse comparecimento, ele mandou para os deputados, recentemente, uma papelada com esclarecimentos que Paulo Guedes, julga suficientes a respeito, então, da empresa no paraíso fiscal. Só que nessa papelada, Paulo Guedes produziu, digamos assim, uma prova contra ele próprio, porque consta dessa documentação uma declaração que ele teve de entregar em janeiro de 2019, assim que assumiu o cargo, entregar para a Comissão de Ética Pública. É uma praxe. Toda alta autoridade, todo o primeiro escalão do governo federal, quando vai assumir o cargo, tem que entregar uma declaração desse tipo para a Comissão de Ética. É um papel em que ali constam informações básicas sobre o patrimônio dessa autoridade, sobre os seus parentes, sobre os vínculos familiares, então, da autoridade com
parentes que eventualmente tenham funções privadas ou tenham negócio, e também sobre os próprios negócios privados da autoridade. E ali, nessa declaração, Paulo Guedes mentiu. É o que diz um deputado que viu essa papelada, o nome dele é Elias Vaz, um dos autores da proposta de convocar Paulo Guedes para depor. Segundo um ex-presidente da Comissão de Ética Pública, um advogado chamado Mauro Menezes, ele comandou o órgão entre 2016 e 2018, Paulo Guedes cometeu ali uma falsidade ideológica, caso de fato tenha mentido para a Comissão de Ética, e o papel mostra que sim, Paulo Guedes mentiu. E eu não vou explicar o que é exatamente essa mentira, então, exatamente para que as pessoas tenham interesse em comprar a revista, se já forem assinantes, para que corram e leiam esse texto. E qual é a situação? Então, do presidente do Banco Central? O presidente do Banco Central vive um outro drama. Na verdade, o drama é nosso, não é dele. Nós soubemos ali em meados de outubro, no final de outubro, que Roberto Campos Neto deu um telefonema no ano passado para o banqueiro André Esteves, dono do banco BTG. E nesse telefonema, o relato foi feito pelo próprio André Esteves durante uma palestra, o Roberto Campos Neto perguntou para ele, André Esteves, qual, na opinião dele, André Esteves, seria a taxa mínima de juros no Brasil. Deveria ser a taxa mínima de juros no Brasil. Naquele momento, supõe-se que tenha sido em abril do ano passado esse telefonema, o Banco Central estava firmemente reduzindo a taxa de juros, então o BC queria saber, Roberto Campos Neto quis saber de André Esteves qual deveria ser o juro mínimo no Brasil. E aí nós vimos, no último dia 11 de novembro, a Associação Brasileira de Imprensa pedir ao Supremo Tribunal Federal que abra um inquérito contra Roberto Campos Neto e contra André Esteves por uso de informação privilegiada. Existe uma lei de 1976, uma lei que criou a Comissão de Valores Imobiliários, que diz: quem repassa informação privilegiada, informação obtida graças ao cargo que ocupa, comete um crime contra o mercado de capitais. Essa seria a situação, em tese, de Roberto Campos Neto. E quem se beneficia de uma informação privilegiada recebida, informação que ainda não foi de conhecimento amplo do mercado, também comete esse crime. Seria o caso, então, de André Esteves. A juíza Rosa Weber foi quem no Supremo recebeu esse pedido de investigação, despachou o assunto para a Procuradoria-Geral da República para ouvir Augusto Aras, o procurador-geral, antes de ela, Rosa Weber, tomar uma decisão. Então, essa é, em linha geral, a minha matéria da semana, e eu particularmente guardei as informações mais saborosas a respeito da, entre aspas, mentira de Paulo Guedes para a Comissão de Ética Pública, para que as pessoas, então, corram e leiam essa reportagem. Tá certo, Barrocal. E a Gisele Saviani diz: ridículo colocar esse bezerro dourado com tanta fome. O Hermógenes completa: isso é típico de país escravocrata e patriarcalista. E o Bruno Daniel Moraes diz: Barrocal está de volta depois de longas férias e viagens pelo Oriente Médio. É o sheik de carta capital. Procede isso, Barrocal? Quem é o comentarista? O Bruno Daniel. Não, eu tive nas últimas 2 semanas de férias de fato em viagens aqui pelo Brasil mesmo. Opa, olha só. Então não é o sheik de carta capital. Mas o Barrocal não foi para o Oriente Médio, mas quem viajou para lá foi o presidente Jair Bolsonaro, esteve no Bahrein, chegou a pilotar uma motocicleta por lá, enfim, fazer todas aquelas coisas relevantes que o presidente Jair Bolsonaro faz e cujos resultados ele nunca é capaz de apresentar com certa clareza, né? Mas ele já esclareceu que a hospedagem naquele hotel nababesco no Bahrein foi oferta do rei de lá, então não houve prejuízo aos cofres públicos, só se esqueceu de mencionar todos os outros funcionários públicos brasileiros que foram para lá, como que eles ficaram hospedados e por aí vai. Mas tem algumas declarações interessantes do Bolsonaro durante essa viagem, que eu gostaria de pedir para o Kaká passar para a gente. Uma delas é quando ele fala, na segunda-feira, que o Enem
o Exame Nacional do Ensino Médio começa a ter a cara do governo. Cacá, solta essa cena, por favor. Então, ao INEP, está garantido o Enem? O senhor acha que impacta alguma coisa? Complexo. Conversei muito rapidamente com o Milton. Seria bom vocês conversarem com eles. O que levou àquelas demissões? O Milton é uma pessoa séria, responsável, é do ramo. Ele tem certeza, ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco. Diz que a prova do Enem vai se correr na mais absoluta tranquilidade. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? As questões da prova do Enem. Ninguém precisa estar preocupado com aquelas questões absurdas no passado, que caiu um tema de redação que não tinha nada a ver com nada, né? Realmente algo voltado para o aprendizado. Pois é, e depois dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro, todo mundo ficou assustado, né? Se o Enem vai ficar com a cara dele, como que será essa prova, né? Mas Bolsonaro, vejam só, como ele é um líder generoso, né? Ainda na segunda-feira, em Dubai, ele deu uma aula de, eu nem sei dizer o que, geografia, biologia, enfim. Ele deu uma aula aqui de ciências naturais sobre a Amazônia, e eu gostaria de pedir para o Cacá reproduzir esse trechinho também, até porque, eventualmente, algum candidato, né, algum estudante que vai realizar a prova do Enem no próximo domingo pode estar acompanhando esse programa e ter essa revelação, essa clarividência de uma coisa que, eventualmente, pode constar na prova do Enem. Que o Brasil sofre quando se fala em Amazônia não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada. Está exatamente igual quando foi descoberto no ano de 1500. Que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Pois é, pessoal, como disse aí o presidente Jair Bolsonaro, a Amazônia está preservada desde 1500, né? Então, toda aquela expansão da soja, da pecuária sobre a Amazônia é uma ilusão, é um delírio, um devaneio das nossas cabeças. Aquelas cenas de fogo na Amazônia tampouco são reais, né? Afinal de contas, a floresta é úmida e não pode pegar fogo. Olha só que brilhante conclusão a dele. E eu fico imaginando, Maurício, se não pode cair nessa prova do Enem alguma pergunta sobre o formato da Terra, né? Se ela, de repente, é quadrada, ovalada, né, em formato de prato. Qual seria a sua aposta aí de uma pergunta que pode cair no Enem, Maurício? Tem várias perguntas que podem ser feitas, já estão circulando, inclusive, vários memes já, né, pelas redes sociais, né, com supostas perguntas. Tem as perguntas de fato que vazaram já algumas, né? Mas o fato é, primeiro, essa questão vamos falar sobre a Amazônia ser úmida e não pegar fogo. Nós temos que dar também o crédito ao presidente, né? Porque, afinal de contas, pode ser verdade, como não? E se a Terra realmente é plana, a umidade ela não escorre pelos lados, né? Ela fica ali, quer dizer, como é que vai pegar fogo o negócio que está com a umidade retida, já que a Terra é plana? Entendeu? É simples. É uma questão de ponto de vista, entendeu? Agora, falando sério, Rodrigo, essa questão do Enem é muito preocupante, cara, porque tem um corte ideológico aí, entendeu? Assim, para além dessa pataquada, né? Mais uma pataquada que o Enem vem, né, ano após ano com alguns problemas, com vários problemas, essa pataquada que foi esse pedido de demissão coletivo, resultado de uma tentativa de interferência, né? Por mais até que possa gerar várias piadas e memes, essa história, isso está preocupando uma boa parte dos estudantes brasileiros. Primeiro, que esse Enem já vai ser o Enem menos democrático dos últimos anos, né? A parcela mais pobre da sociedade não estudou, não conseguiu fazer aula online. A realidade essa para muita gente vai ser uma coisa muito difícil de passar, que já vai ser um Enem duro. E, de outra parte, além do ridículo que possam vir nessas questões aí, a gente pensa, meu filho, por exemplo, meu filho mais novo vai fazer o Enem agora, nesse final de semana. O menino estava fazendo as redações no colégio, estava indo super bem, eu estou até orgulhoso aqui, ele é meio esquerdista, não sei quem ele puxou. E aí, imagina, vem um tema de redação, explique por que a Terra é plana.
Assim, eu estou fazendo uma comparação grosseira, mas uma brincadeira grosseira, mas imagina seria um tema desse tipo que acaba fazendo um corte ideológico na redação. E pode haver perseguição a partir daí? Os caras querem que chegue, depois de barrar negros, pobres e outros da faculdade, eles querem agora que chegue só o pessoal que pensa que nem eles. É isso? Isso é muito grave, cara. Muito grave essa história do Enem. Vamos ficar de olho. Pois é, pois é. E 37 servidores do INEP, que é o instituto que organiza o Exame Nacional do Ensino Médio, pediram exoneração nos últimos dias, exatamente porque denunciaram uma interferência ideológica na elaboração da prova, e de acordo com o jornal O Estado de São Paulo, chegaram foi criado até um comitê censor do governo, que teria selecionado ali 24 perguntas para serem analisadas, das quais 11 foram definitivamente excluídas da prova. Então, realmente, essa ameaça de interferência ideológica e política na prova é realmente assustadora. Mas, convocado a prestar esclarecimentos na Câmara, o ministro da Educação, o ministro pastor Milton Milton Ribeiro, ele disse que quando o Bolsonaro se referia ao fato do Enem estar com a cara do governo, era em outro aspecto. Cacá, mostra para a gente esse trechinho, por favor. Um pouco, ou talvez muita apreensão, foi uma frase do senhor presidente da República, que ele disse a respeito de que o Enem tem a cara do governo. E eu quero, como respondi a um jornalista que estava insistindo demais, eu respondi, tem a cara sim do governo. O Enem agora tem a cara do governo. Em que sentido? Sentido de competência, honestidade, seriedade. Essa é a cara do governo. É a cara do nosso governo. Nós não temos nenhum ministro preso. Não temos nenhum caso de corrupção. É isso que é importante. Pois é, pessoal, o ministro da Educação, eu não sabia que ele tinha essa inédita vocação aí para o humor, é um humorista nato, né? A honestidade e seriedade do governo, né? A cara da honestidade do governo. Barrocal, qual que é a cara da honestidade do governo? É a cara de Flávio Bolsonaro, o das rachadinhas. Pois é, né? E não só, né? É a cara também daquela turma que superfaturou vacinas, né? É a cara da turma do Centrão que fica achacando o governo. E por falar em Centrão, Barrocal, eu queria tirar uma dúvida contigo, eu não sei se você acompanhou aí de perto esse desentendimento entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a respeito da filiação e candidatura de Jair Bolsonaro para concorrer à presidência da República pelo partido. O PL, ele hoje ocupa a presidência da Câmara dos Deputados, né, com o Arthur Lira, e também Não, Rodrigo, o Arthur Lira é do PP, não do PL. Desculpa. Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, sim, é do PL. Isso, exatamente, né? Mas tem cargos estratégicos no governo, né, já participa do governo há um certo tempo, ofereceu essa possibilidade de filiação ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro parece que não ficou satisfeito, né? O que está por trás desse desentendimento entre eles? Eu tenho, Rodrigo, informações aí sobre esse assunto, conversei com uma fonte do PL, Partido Liberal, muito bem informada a respeito da situação e vou, então, basear os meus comentários em cima dessas informações. Mas primeiro, uma recapitulação. Olha só que curioso. Na eleição de 2018, o PL e o Centrão como um todo sentaram para conversar com o então candidato Jair Bolsonaro sobre um eventual apoio, uma eventual coligação. O Centrão, naquela eleição, atirou para todo lado, admitiu apoiar Ciro Gomes,
sentou-se para conversar com Bolsonaro e, no final das contas, fez um acordo, foi com Geraldo Alckmin, o que não serviu de nada para Geraldo Alckmin, que terminou com 4% dos votos apenas. Mas, naquela época, nas conversas com o então candidato Jair Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ficou com a impressão, olha só, essa é uma expressão que me foi usada por quem relatou aquele episódio. Ficou com a impressão de que estava diante de um psicopata, que não valia a pena fazer acordo com Jair Bolsonaro, porque não se podia confiar em alguém que tinha o discurso, a postura adotados naquele momento por Bolsonaro. Mas aí o mundo dá voltas, o PL hoje faz parte do governo, você lembrou bem, a secretária de governo, cargo que é o principal negociador do governo com o Congresso, é ocupado por uma deputada do PL, o nome dela é Flávia Arruda, é aqui do Distrito Federal. Mas então agora, PL e Jair Bolsonaro namoram. Valdemar Costa Neto e Bolsonaro se reuniram em 10 de novembro, no Palácio do Planalto, e mais ou menos definiram, então, a filiação de Bolsonaro ao partido. Valdemar Costa Neto, naquela oportunidade, divulgou uma nota pública para comunicar, então, que dia 22 de novembro, na próxima segunda-feira, portanto, Bolsonaro iria entrar no partido. 2 dias depois, em 12 de novembro, o mesmo PL divulgou uma nota para dizer que o partido lá em Pernambuco tinha total autonomia para definir as suas alianças locais. E essa foi a primeira pista dos problemas que hoje emperram a filiação de Bolsonaro ao PL. Que problemas são esses? Uma primeira parte de problemas tem a ver, então, com o caso pernambucano. Bolsonaro gostaria de entrar em um partido que lhe desse palanque em todos os estados brasileiros, que não fizesse aliança com nenhum outro candidato a presidente e que apoiasse os candidatos de Bolsonaro a governos estaduais e ao Senado. No caso lá específico de Pernambuco, o ministro do Turismo, Gilson Machado, tem interesse em concorrer ao Senado no ano que vem. E por que não fazer isso pelo PL? Mas o PL não está disposto a abrigar Gilson Machado para que ele faça, então, essa campanha ao Senado no ano que vem pelo partido. No mesmo dia 12 de novembro, Bolsonaro viajou para Dubai para começar o seu giro pelas Arábias. E 2 dias depois, na madrugada de 14 de novembro, madrugada para nós aqui, já era dia lá nas Arábias, ele e Valdemar Costa Neto trocaram muitas mensagens. O presidente do PL contou isso em uma nota pública, que tinha havido uma troca intensa de mensagens com Bolsonaro, inclusive em tom mais ríspido, isso ele não disse, o tom foi ríspido, isso sou eu que estou dizendo a partir dos relatos que eu obtive. E nessa conversa ficou então suspensa a filiação de Bolsonaro, que estava marcada para o dia 22. Suspensa por quê? Porque então o PL não era capaz de garantir naquele momento que todos os diretórios estaduais apoiariam Bolsonaro. Alguns outros diretórios, particularmente na região Nordeste, estão inclinados a fazer algum tipo de aliança com Lula. Isso, por exemplo, pode acontecer em Alagoas, pode acontecer no Ceará, pode acontecer também no Piauí. No caso do Ceará, pode até haver um apoio a Ciro Gomes. Mas existe uma outra dimensão que emperra a filiação de Bolsonaro. Qual é? Voltemos ao dia 10 de novembro, dia em que Valdemar Costa Neto e o presidente da República conversaram e acertaram a filiação. Foi o dia também em que Sérgio Moro filiou-se ao Podemos. O ex-juiz filiou-se com o objetivo de se candidatar a presidente da República. E nesse discurso de filiação, Sérgio Moro falou, entre outras coisas, que o país não suporta mais mensalões. E Valdemar Costa Neto e seu PL são personagens do dito mensalão do PT. Valdemar, ex-deputado, foi condenado nesse caso. Então, se Bolsonaro entrar no PL, vai se arriscar mais um pouco a críticas de que não só abraçou o centrão de corpo e alma, como estaria disposto a aceitar os métodos do partido. E, pelo que existe de informação dentro do PL, os filhos de Jair Bolsonaro fizeram chegar ao pai que a repercussão nas redes sociais de uma filiação ao PL, um partido, entre aspas, mensaleiro, não foi lá muito boa. E isso ajudou a aumentar as dúvidas
na cabeça de Bolsonaro sobre entrar ou não no partido. Daí houve, então, dia 14 de novembro, essa conversa com Valdemar Costa Neto e a suspensão da filiação do presidente ao partido. Qual é a situação nesse momento? A situação nesse momento é que a bola está com o presidente da República. Por quê? Ontem, aqui em Brasília, houve uma reunião do presidente do PL, o Valdemar, com dirigentes estaduais do partido, com lideranças do partido, e ficou acertado o seguinte: se Bolsonaro entrar no partido, todo mundo aqui topa apoiá-lo. E o Valdemar da Costa Neto tem autonomia, liberdade total para fazer essa negociação com o presidente. Agora a decisão está com o presidente. Ele, Bolsonaro, vai querer ou não vai querer entrar no partido? É o que o PL agora espera que o presidente da República responda. E para terminar, já me alonguei aqui, quero acrescentar mais 2 informações. Por que, apesar de considerar Bolsonaro um psicopata, o presidente do PL está disposto a aceitá-lo no partido? Puro pragmatismo. Porque Bolsonaro pode ser que ajude a aumentar a votação de candidatos do PL na eleição do ano que vem, ajude a fazer mais deputados, senadores e governadores. Com isso, o PL vai aumentar a sua fatia no chamado fundo partidário. Ou seja, é uma negociação puramente pragmática. Para lá de pragmática. Não está aí em questão se vai ser bom para o povo brasileiro ou não vai esse casamento. Mas é puro interesse de conveniência dos dois lados. O PL quer crescer às custas de Bolsonaro para ter mais dinheiro e com isso crescer ainda mais no futuro governo, seja um governo Bolsonaro ou não, com mais deputados, senadores e governadores, o PL vai ter condições de negociar com qualquer que seja o próximo presidente da República, inclusive com o ex-presidente Lula. E da parte do presidente da República, ele, Bolsonaro, precisa afinal de uma legenda para concorrer na eleição no ano que vem. Já tentou, já namorou várias legendas, já tentou inclusive criar um partido para chamar de seu, Aliança pelo Brasil, não conseguiu. Então, aí, Bolsonaro precisa de um partido, o PL topa abrigá-lo para poder usá-lo e aumentar a sua força no próximo governo, e assim vai a política brasileira. Aliás, lembrando que nas eleições de 2018, o PSL, que era um partido absolutamente desconhecido, elegeu a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, e por pouco não foi a maior, né? Por pouco não foi a maior. Aliás, Barrocal, uma dúvida também, eu vi que circulou aí nessas colunas de jornais a informação de que Bolsonaro teria feito o seguinte cálculo: o PL não está em condições de ficar exigindo muita coisa, porque eu duvido que o PL vá para o colo da esquerda. Você confia nessa avaliação? Porque, afinal de contas, o PL já não fez parte da base do Lula? Eu diria que é uma avaliação que é menos uma avaliação do que um desejo de que assim seja, em um argumento para tentar, digamos, pressionar o PL. Porque esses partidos aí do dito centrão não têm lá muita, digamos, vergonha na cara na hora de negociar espaços de poder. Então, se for preciso negociar com Bolsonaro, vai negociar. Se for preciso negociar com Lula, com Ciro Gomes, com quem quer que seja, vai negociar. E você lembrou bem, o vice-presidente eleito duas vezes na chapa de Lula, concorreu na primeira eleição de 2002 pelo PL. Estou me referindo ao falecido empresário e senador José Alencar. Então, Bolsonaro parece jogar esse argumento: olha, o PL tem que me aceitar e, portanto, aceitar os meus termos, porque senão não tenho o que fazer. Não me parece uma avaliação correta. Valdemar Costa Neto tem, até hoje, boas relações com o PT, particularmente com Lula. Não vejo por que não pudesse vir a conversar com esse presidente, se não durante a campanha, mas na montagem do próximo governo, na eventual vitória de Lula. Rodrigo, Aliás, agora eu me lembro, só acrescentar uma informação também, que me foi passada aí por uma fonte do PL. Eles do PL acham que Bolsonaro cometeu um erro ao negociar agora a entrada em um partido. Deveria ter deixado para o início do ano que vem, que é ali por março, abril, que é a data limite para a filiação partidária, para quem quer concorrer na eleição do ano que vem. E diz que essa é uma avaliação errada
pela seguinte razão: negociando hoje, Bolsonaro estará obrigado a abrir o seu governo ainda mais para o partido que vier a abrigá-lo. E por que Bolsonaro faria isso agora? É um erro da parte dele, deveria empurrar lá para frente. A minha impressão, Rodrigo, é que o casamento de conveniência é de interesse dos dois, mas nenhum dos dois lados faz questão de que realmente ambos subam para o altar e digam sim diante do padre. Entendi. Rodrigo, me permite só dar um pitaco nessa reflexão do Barrocal. Eu acho também que assim, esse jogo não está jogado ainda. Eu tenho essa impressão, porque isso tudo que o Barrocal colocou, né, nas divergências dos estados, tudo mais, por mais que os diretórios regionais tenham nessa reunião dado carta branca ao Valdemar para ele cuidar do ingresso do Bolsonaro, o PL é um partido, e aí o André Barrocal citou muito bem o ex-vice-presidente José de Alencar. O PL é um partido antigo, né? Aqui no Rio, acho que seu fundador, um político carioca chamado Álvaro Vale, né? Um pessoal mais velho lembra, ele teve várias caras e várias mutações. O PL mudou de nome, virou PR, virou PL de novo. Ele é controlado pelo Valdemar Costa Neto e o Grupo de São Paulo há alguns anos, mas o PL é o tipo de partido que ele, embora isso não esteja escrito nos seus documentos internos, nem no seu estatuto, ele é um partido que tem um acordo tácito em sua direção nacional e as direções regionais, que é o seguinte: nós vamos apoiar governos, não importa qual matiz ideológico, não importa qual arranjo vai ser feito para isso. O Barrocal colocou muito bem isso, quer dizer, o PL é um partido que ele vive de governos, aí ele tenta intensificar, digamos assim, essa opção ao casar com o Bolsonaro, mas eu acho que o Valdemar, que é um político, né, que até outros políticos o colocam como uma figura muito esperta, muito inteligente, muito sagaz, ele está fazendo, André e Rodrigo, uma aposta arriscada, uma aposta de alto risco, porque se o Bolsonaro de fato entrar no PL, vai haver uma mudança aí, vai ter gente que vai sair do PL para outros partidos, vai ter gente de outros partidos, o PSL, por exemplo, que vão migrar para o PL, e aí eu me pergunto, essa reflexão que eu trago, será que, se esse casamento de fato acontecer, o Bolsonaro não pode, como uma espécie invasora, assim, um parasita, ele entrar no PL, crescer com o PL, e depois sair e deixar o PL esvaziado? É uma possibilidade também, quer dizer, essa aposta do Valdemar pode dar certo em médio prazo, por conta do fundo partidário e tal, mas é uma aposta, a meu ver, de alto risco também para o PL. E, Maurício, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, lá do Amazonas, é do PL, e ele disse hoje praticamente a mesma coisa que você falou. E ele é uma voz muito alinhada com a do Valdemar Costa Neto. Ele, Marcelo Ramos, acha o seguinte: olha, não estou entendendo muito esse cálculo do Valdemar. Será que nós vamos mais ganhar ou vamos perder? Bolsonaro já usou o PSL e depois chutou. Exatamente como você falou, Maurício. Existe, de fato, essa preocupação em alas do PL, de preocupação de ser usado e chutado mais adiante, e de que essa tentativa de união com o Bolsonaro rache o partido. Pois é, e o Carlos Almeida faz aqui uma crítica indireta a vocês dois. E lá Bolsonaro faz cálculo, ele não sabe somar nem 2 com 2. O Kleber Tuma diz que o Enem com a cara do governo vai ter perguntas cheias de erro de português, questões de matemática com porcentagem a mais para a família e perguntas de biologia negando a ciência. E o Bruno Daniel diz que certamente as questões farão citações a filósofos como Olavo de Carvalho. Acho que é por aí, né? Tá bem resumido. A Roberta Boareto também pergunta onde estão Thaís e Ana. A Thaís, ela não pôde participar do programa porque ela está com um problema de saúde, e a Ana não pôde participar do programa porque está no local com um blackout de energia. Essa é a razão da ausência delas aqui. Assim como o Sérgio também está com uma forte dor de cabeça, não pôde participar do programa hoje, por isso estamos só nós três aqui conversando. Mas eu vou passar aqui a palavra para o Maurício, para ele falar para a gente sobre um curioso personagem carioca, um empresário carioca, que era muito badalado, muito festejado, vivia aparecendo nas colunas sociais, fazendo anúncios de investimentos em atletas, em patrocínio de UFC e por aí vai. Mas hoje em dia é até difícil você achar uma foto dele na internet.
Maurício, conta pra gente, que personagem é esse que você investigou nessa semana? Pois é, Rodrigo, nós estamos falando do empresário Ricardo Magro, Ricardo Andrade Magro, que é o homem por trás da Refit, né, da antiga refinaria de Manguinhos, e todas as empresas que orbitam, né, que fazem parte desse universo aí da Refit. Como você falou, é um personagem muito interessante. Para vocês terem uma ideia, a gente, para fechar a revista agora e achar uma imagem dele, foi um sufoco. A gente suou, porque ele tem um cuidado até de não se deixar fotografar. É uma coisa muito interessante. Ele é um personagem que está às voltas, né? Eu também não vou falar tudo, evidentemente, para as pessoas terem o prazer de ler a matéria, tem muita coisa curiosa lá na matéria, mas ele é um personagem que o conglomerado de empresas dele, ou ligadas a ele e a familiares dele, ele tem, por exemplo, como sócios a mãe, o avô, um tio, essas pessoas mais próximas, eles devem em ICMS outros impostos um montante superior a 10 bilhões de reais, né? Ainda assim... Bilhões, né? Bilhões, um B. E aí, ainda assim, ele, enfim, é um cara que frequenta as colunas sociais, né, às vezes, e a última vez foi porque ele, há um ano atrás, para vocês terem uma ideia como é que a banda toca, ele comprou a mansão do LeBron James, o astro do basquete, lá em Miami, em Coconut Grove, um bairro chique lá de Miami. O segundo, assim, o valor não foi revelado, mas eu tentei apurar com o mercado, teria sido algo em torno de 35 a 40 milhões de dólares a casa do LeBron que o Ricardo Magro comprou. Ele agora também abriu uma fundação para cuidar dos bens da família lá e dar oportunidade a crianças carentes em situação de risco. Eu quero até que os nossos web espectadores me esclareçam como é que isso se passa em Miami, jovens carentes em situação de risco. Será que é risco de furacão? Enfim, eu queria entender melhor esse risco. Mas o fato é que pode-se dizer que ele tem uma vida de celebridade pop, quase, Rodrigo, nos Estados Unidos, onde ele acaba de entrar no ramo de mineração de Bitcoin, está diversificando, enquanto aqui ele é praticamente um foragido da justiça, ele não pode nem vir ao Brasil por conta desses rolos todos com as empresas, né? E aí a matéria conta tudo isso sobre esse interessante personagem, Ricardo Magro. Pois é, o Ricardo Magro, que inclusive, nos idos de 2016, era um dos advogados que representava Eduardo Cunha, né, e acabou, inclusive, preso, né, por envolvimento nas falcatruas dos fundos de pensão, Postales, Petros, e por aí vai. Aí foi merreca, Rodrigo, 90 milhões só, bobagem. Pois é. Inclusive, uma das raras imagens disponíveis que temos dele é justamente a foto de registro dele no presídio de Bangu, né? Mas uma realidade radicalmente distinta da que ele vive hoje, né? Mesmo devendo 10 bilhões de reais em impostos no Brasil, ele está, enfim, levando uma vida nababesca em Miami, né? E é curioso, né? Porque ele está foragido do Brasil, há uma ordem de prisão contra ele, não? Pois é, Rodrigo, isso é interessante, que eu conversei com advogados e com outras fontes para compor a matéria, e existe uma divergência em relação a isso, entendeu? Existe uma história, isso aqui eu estou falando não é comprovado, gente, não estou falando aqui da maneira jornalística, mas disseram, né, eu nem coloquei na matéria, porque não foi comprovado, que ele estaria vindo clandestinamente ao Brasil para participar de reuniões, inclusive, com o seu pessoal aqui, entendeu? Vindo e saindo, e as autoridades ou não sabem, ou fingem que não sabem, não sei se isso é verdade, mas o fato é que ele controla de fora, isso é fato, ele não vem ao Brasil, está controlando esse pool de empresas aí que... Uma das fontes me passou um organograma mostrando a ligação de uma empresa com outra, que era de fazer enrubescer o Deltan Dallagnol, assim, ó, com muitas setas e muitos círculos, uma coisa assim, realmente complicada até de entender, entendeu? É um esquema forte e, enfim, ele Aí eu vou deixar as pessoas lerem para saber o que vai se passar em relação a isso, mas ele recentemente virou sócio do Dana White, né, que é o dono da franquia UFC, né, de artes marciais, né, de MMA, e para comercializar seu combustível, chama Fit UFC. Enfim, isso pode dar algum problema para ele futuramente, eu explico na matéria que vocês vão poder ler. Pois é, aliás, ele é inclusive acusado, porque ele atua no setor de combustíveis, né? Ele é inclusive acusado aí de competição desleal. Mas para saber os detalhes dessa competição desleal, eu convido a todos para ler a reportagem do Maurício Tuzvel na edição impressa de Carta Capital. Agora, tem um assunto que passou um pouco
à margem aí durante a semana, que foi a visita do ex-presidente Lula à Europa. Teve uma recepção bastante calorosa, né? Ele passou pelo Parlamento Europeu, encontrou o futuro chanceler da Alemanha, que hoje é ministro das Finanças, mas já foi eleito e deve substituir a Angela Merkel no governo alemão. Foi recebido pelo presidente Emmanuel Macron, que há pouquíssimo tempo esteve com Bolsonaro no G20, mas fez questão de não ficar perto dele, né? Almoçou com a prefeita de Paris, né? Teve uma agenda ali para lá de intensa, e que assim, os próprios veículos de comunicação europeus destacaram a diferença de tratamento que ele recebeu em relação ao tratamento recebido por Bolsonaro durante o G20, que ocorreu há pouco tempo em Roma, né, o encontro do G20. Os bolsonaristas não esconderam os ciúmes, né? O ministro Onyx Lorenzoni chegou a fazer um tweet furioso, dizendo onde já se viu a mídia dá tanta atenção para a visita de um ex-presidiário e por aí vai. O detalhe é que ele, neste caso, ele está comprando briga com o Le Monde, com a Bloomberg, com veículos de comunicação de prestígio e renome internacional, né? E o Bolsonaro também fez uma declaração ali bastante doída, né, ao se despedir de Dubai, sobre um comentário que foi feito na Globo News de que a viagem dele, Bolsonaro, foi um fracasso e a de Lula foi um sucesso. Então ele ficou ressentido, protestou e por aí vai. Agora, Barrocal, durante essa passagem de Lula pela Europa, um dos assuntos mais comentados, na verdade, não tinha relação à agenda dele propriamente dita na Europa, e sim aos elogios que ele teceu ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Você acha que realmente tem consistência, tem fundamento essa aproximação deles e uma possível construção de uma chapa Lula-Alckmin, ou ainda é precipitado demais dizer isso? Tem fundamento, Rodrigo. Vou contar para as pessoas aqui informações que eu apurei a respeito desse namoro entre, por enquanto, à distância, Lula e Alckmin. A ideia de fazer Alckmin vice de Lula partiu do ex-governador de São Paulo, Márcio França. Márcio França é do PSB. Márcio França foi vice-governador de Geraldo Alckmin, quando Geraldo Alckmin estava à frente do estado de São Paulo, e tornou-se governador no ano de 2018, porque Alckmin deixou o cargo para concorrer a presidente da República. Márcio França tentou se reeleger no governo do estado de São Paulo. Então, Márcio França sugeriu, lançou a ideia de que Alckmin entrasse no PSB e fosse vice de Lula. E disse isso ao petista Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. E o Haddad levou essa ideia para o ex-presidente Lula. Márcio França fez a mesma sugestão diretamente ao próprio Geraldo Alckmin. Então, sim, existe fundamento nesse namoro. Agora, ele avançará? Qual é a situação de momento? A situação de momento é que os dois lados estão avaliando prós e contras, mas estão avaliando de uma forma positiva. Você mencionou aí o ex-presidente Lula, que de fato, durante uma entrevista coletiva na última segunda-feira, lá na Europa, foi antes de participar de um discurso, de um evento no Parlamento Europeu, o ex-presidente Lula disse que Alckmin é um homem que merecia respeito, que ele, Lula, respeitava, e não descartava, quem sabe, conversar com ele sobre uma eventual composição entre os dois, mas que, por enquanto, então, Lula não
pode decidir nada, porque afinal nem a própria candidatura dele está colocada. É uma maneira de ganhar tempo, na verdade. Enquanto essa ideia, ela decanta na opinião pública e particularmente na base petista. Aqui eu entro também num outro capítulo dessa história. Dentro do PT, existe uma percepção um pouco ambígua a esse respeito, uma visão um pouco ambígua. Por um lado, entende-se que pode ser uma jogada inteligente. Afinal, seria ter como companheiro de chapa de Lula alguém de perfil mais moderado, um perfil até mesmo conservador, algo que permitiria ao ex-presidente pedir votos na eleição a um eleitor que não se identifica ideologicamente com o PT, mais ou menos a mesma função que teve José Alencar na eleição de 2002. José Alencar, que era um empresário mineiro, que era senador pelo PL. Então, Alckmin, um adversário histórico do PT no estado de São Paulo, um membro histórico do PSDB também, um partido tradicionalmente rival do PT, poderia ajudar a obter votos mais ao centro do espectro político, de um eleitor mais conservador. Esse seria um dos ganhos. Outro ganho, uma composição dessa poderia permitir uma candidatura mais robusta de Fernando Haddad ao governo do estado de São Paulo. Porque, afinal, Geraldo Alckmin, tendo sido governador do estado por muitos anos, tem ali os seus aliados e poderia colocar essa tropa, que apesar de hoje estar no PSDB de João Dória Júnior, João Dória rival de Alckmin, tornaram-se rivais, mas quem sabe Alckmin não poderia arrastar pelo menos parte desses aliados dele, Alckmin, para o PSB e para um apoio a Fernando Haddad na eleição do ano que vem no estado de São Paulo. E o que o Márcio França ganha com isso? Ele que sugeriu, então, vou chamar agora de pai da ideia. Márcio França, nessa grande composição, seria candidato ao Senado pelo PSB de São Paulo, com o apoio do PT, e ganharia, portanto, visibilidade e também uma volta ao cenário político. Ele hoje que não tem mandato. Agora, quais são os contra? Eu falei dos prós do ponto de vista do PT, agora quais são os contra a essa aliança eventual com Geraldo Alckmin? É a polarização, o apego do campo progressista ao próprio campo progressista. Desde 2016, parte do país está rachado, o campo progressista não aceita o que foi feito desde o impeachment de Dilma Rousseff, e Geraldo Alckmin estava do outro lado nessa batalha política, apesar de, é preciso recordar aqui, que no início do debate do impeachment, Alckmin era contra. Contamos isso aqui, inclusive em reportagens de Carta Capital. Alckmin, em última análise, tinha medo que as tais pedaladas fiscais invocadas contra Dilma Rousseff pudessem ser usadas contra ele próprio, Alckmin, em um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, o problema é esse. No PT, entende-se que uma aliança com Alckmin, pragmaticamente, é um movimento inteligente, mas que pode, por outro lado, melindrar a base mais ideológica do partido. E, por fim, o que Alckmin poderia ganhar numa eventual aliança? Poderia voltar ao xadrez político. Vamos recordar aqui, Alckmin disputou a eleição de 2006 contra Lula, inclusive, teve em torno de 35% dos votos. Aliás, um feito histórico. No primeiro turno, ele teve mais votos do que teve no segundo turno da eleição de 2006. Mas, grosso modo, nos dois turnos, ele teve algo em torno de 35%, 40% dos votos. Já na eleição de 2018, não chegou a 5% dos votos. E está hoje aí, sem mandato, sem nada, inclusive sem o controle do PSDB, partido dele em São Paulo, controle esse que é exercido por João Dória, cria de Geraldo Alckmin, e hoje rival de Geraldo Alckmin, porque o traiu. Então, o que nós veremos daqui até, isso eu apurei também, daqui até o final de 2021, início de 2022, é uma tentativa ou melhor, é esperar decantar essa ideia e medir se os ganhos serão maiores que os prejuízos, e aí partir, então, para uma definição de fazer ou não essa aliança. E o PSB de Kassab vai ficar chupando o dedo nessa história? Porque eles estavam oferecendo a vaga para o Alckmin, né?
Então, Rodrigo, desculpa, André, quer falar, não? Você ia falar, Pode falar, Maurício. Não, eu Manda. só ia dizer justamente que, independente se vai prosperar ou não esse namoro aí do Alckmin com o Lula, né, essa possibilidade de ele vir a ser vice na chapa do PT, o Alckmin hoje, mesmo tão afastado, enfraquecido, como o André Barrocal colocou muito bem, ele é uma peça-chave nessa questão da terceira via, porque essa relação dele com o Kassab no PSD, se ele fica no PSDB ou não, ele no momento, por exemplo, está esperando o resultado da prévia, que vai ser domingo do PSDB, para ver qual movimento terá. Quer dizer, ele hoje, apesar de estar afastado, ele é um cara que, ao mover a sua peça, ele moverá todas as outras em relação à eleição de São Paulo, né, porque o Dória quer lançar o Rodrigo Garcia, que é seu vice no momento, enfim, tem outros interesses aí, outros candidatos. Ele é um candidato forte ao governo de São Paulo, se vier candidato ao governo. Enfim, a decisão do Alckmin vai ser importante para definir o quadro, inclusive, não só em São Paulo, mas inclusive nacional, no que concerne a terceira via. Você tem alguma coisa a complementar, Barrocal? Só que o PSD, o Kassab, de fato, também queria ter Geraldo Alckmin filiado, e o PSD, que nesse momento tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, filiado ao partido, com o objetivo de, quem sabe, disputar a presidência, na verdade era o Kassab, no fundo, o meu sentimento por conversas que eu já tive, o Kassab é que queria cumprir essa função de parceiro conservador de Lula e do PT na eleição do ano que vem, mas com essa possibilidade de Alckmin vir a ser esse parceiro, então o PSD vai ter que rever os seus planos, Kassab. Na verdade, a filiação de Rodrigo Pacheco já mostrou, então, que essa revisão já ocorreu. Tá certo. Bom, e eu vou pedir para o Kaká passar aqui o vídeo da Ana Paula Souza, editora de cultura de Carta Capital, que vai falar um pouquinho aí sobre a pauta de plural na edição impressa dessa semana. Kaká, pode passar, por favor. Oi, pessoal, tudo bom? Antes de falar do plural dessa semana, eu vou falar do plural da semana que vem. Hoje à tarde vim aqui à Cinemateca Brasileira, que está sendo reaberta. Hoje foram recontratados 15 funcionários. A Cinemateca ainda está, assim, deserta. E com essa chuva, a diretora da Sociedade de Amigos disse que acredita que a chuva vai dar sorte e que a Cinemateca vai conseguir voltar a existir. Essa semana, a gente tem uma reportagem analítica feita pelo Sérgio Martins sobre o universo do sertanejo. Então, ele pensa um pouco sobre esse universo a partir da morte da Marília Mendonça. E ele traz um dado que me deixou bem impressionada, que, assim, os cantores e duplas sertanejas faziam de 25 a 30 shows por mês antes da pandemia. E ele dá alguns números e fala também do quanto outros artistas do gênero morreram em estradas ou em monomotores, e isso tem muito a ver com o próprio gênero, que hoje responde por mais de 60% da música ouvida nas rádios brasileiras e que leva muito show para a cidade pequena, para a comemoração do aniversário da cidade, para a festa do peão. Então, é essa história que o Sérgio Martins conta. Pois é, pessoal, e agora aqui no intervalo, o Kaká me chamou a atenção que a gente tem um trechinho do discurso de Lula no Parlamento Europeu, onde ele participou de um evento e acabou sendo bastante aplaudido. Eu vou pedir para ele passar esse trechinho e, na sequência, a gente volta a esse assunto. Kaká? Se fortaleceu tanto em alguns países e nós temos que ir para a rua para derrotá-los, porque o mundo não suporta mais fascismo, o mundo não suporta mais nazismo, o mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra, o mundo precisa de livros e não de armas, o mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado. Bom, Maurício, agora uma coisa curiosa, enfim, que foi notado aí por boa parte da mídia estrangeira, a própria Bloomberg destacou isso em título de reportagem e tal, é que o Bolsonaro ele é uma figura que parece tóxica, né? As pessoas fogem dele, né? Quando tem algum evento no exterior,
Eu acho que a última reunião do G20 foi um caso desse. Teve alguém que fugiu do Lula nesse período que ele teve na Europa, não? Pois é, Rodrigo. Eu não sei se isso foi pensado pelo Lula, pelo staff dele, mas foi muito inteligente ele ter ido à Europa na sequência do Bolsonaro, porque dizem que o Bolsonaro ficou chateadíssimo, que esse discurso que a gente viu agora há pouco no Parlamento Europeu, o Lula foi aplaudido de pé por alguns deputados, inclusive, e o Jair Bolsonaro ficou irritado, mas fazer o quê, né, Bolsonaro? O Bolsonaro, ele foi no G20, falou uma sessão de bobagens lá, né? Não foi na COP26, a Conferência do Clima da ONU, e a sua ausência foi festejada, né? Foi uma ausência festejada porque ele estava lá. Depois ele vai a Dubai, fala mais uma série de besteiras e congratula-se lá com aquela ditadura, né? Que a gente sabe como é que é na Arábia Saudita. Enfim, ao passo que o Lula não. O Lula foi recebido por todos e ele, muito inteligentemente, ele falou de questões como se fosse um estadista, né? É como se o Brasil não tivesse presidente, e o Lula, mesmo não sendo presidente, enfim, ainda, ou, enfim, como ex-presidente que seja, ele se colocou como estadista, falando de questões de meio ambiente, questão de segurança digital, internet, questões políticas mundiais, geopolíticas mundiais, coisa que o Bolsonaro é incapaz de fazer. E aí o curioso, né, que eu queria falar, eu estava conversando com alguns amigos lá que moram, eu estudei um tempinho na Europa e trabalhei, né, e isso me faz ter alguns amigos, eu sempre converso com eles, é sempre um prazer e uma oportunidade, porque eles estão sempre lá falando coisas, né, alguns deles são inclusive jornalistas, e eles estavam me dizendo, Maurício, a imprensa daí está dando, pô, que legal que o Lula foi recebido pelo François Hollande, por exemplo, na França, e elogiadíssimo, né, o François Hollande falou que é a esperança do mundo, blá, blá, blá. O José Luís Zapatero, ex-primeiro-ministro espanhol, também de esquerda, mesma coisa, falou que torce pela eleição do Lula, tal, e que isso realmente é positivo para o Lula, mas que lá para eles na Europa, eles têm uma leitura que foi o contrário também, que tanto para Holanda como para o Zapatero, foi muito bom ter recebido o Lula, porque o Lula é um cara que dá respaldo a eles também, a esquerda europeia. Olha que interessante, foi ter uma noção do que é a dimensão do Lula, né? O François Hollande, por exemplo, ele era considerado um menino de ouro no Partido Socialista francês, todo mundo falava, pô, esse cara um dia vai ser presidente, ele foi. Dizem que um péssimo presidente, a própria esquerda fala isso, tem até livros escritos sobre o François Hollande, quer dizer, ele surfa um pouco na onda do Lula também. Isso para a gente ter uma ideia de como é a figura do Lula hoje. E curioso, o que o Bolsonaro acabou ajudando o Lula? O Lula, nas suas viagens pela Europa, quando não era presidente, como presidente ele era recebido pelos chefes de Estado, evidentemente, mas como político apenas, ele basicamente é recebido pela esquerda, a direita não receberia o Lula. Mas agora o que aconteceu? Por existir a extrema-direita mundial, agora o partido do Steve Bannon, né, na qual a família Bolsonaro parece integrada, e essa é uma preocupação na Europa, a discussão sobre a extrema-direita virou uma discussão global. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele foi recebido pelos expoentes, por exemplo, na Espanha foi recebido pelo Zapatero, expoente da esquerda, ele foi pelo Pedro Sánchez também, primeiro-ministro atual de direita, no qual falou sobre a extrema-direita. Na França, a mesma coisa. O Hollande, de esquerda, mas foi recebido pelo Macron, que é de direita, e falaram sobre a extrema-direita. Quer dizer, a extrema-direita abriu um espaço maior ainda para o Lula, em nível internacional, no meu modo de ver. Pois é, o Macron, inclusive, fez questão de recepcionar Lula com honras de chefe de Estado, embora isso seja até um protocolo que se usa com ex-presidentes, o fato é que o presidente francês ele nunca se dispôs a receber o próprio Bolsonaro, e não por acaso, né? Bolsonaro várias vezes comprou briga com a França em discussões absolutamente ridículas, né? Inclusive chegou a insultar a esposa, né, do Macron, um episódio lamentável. Então, assim, acho que essa recepção calorosa do Macron também tem esse caráter, né, de ir à forra contra Bolsonaro, que é quem é. Né? Agora, Rodrigo, muito rapidinho, só uma acréscimo. Eu acho também o seguinte, na COP26 a gente já viu uma inflexão na política externa brasileira. Quando o Bolsonaro não vai na COP26, né, que discutiu o clima, quando o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fica lá de figurante, eles abriram espaço para o Itamaraty atuar. E o Itamaraty salvou a participação do Brasil na COP. E eu tenho a impressão de que, se o governo Bolsonaro continuar derretendo ao longo dos próximos meses, a tendência é que a figura que estiver à frente nas pesquisas, no caso, no momento é o Lula, ele vai cada vez mais assumir programas e propostas e discussões que caberiam ao governo e o governo não trava. Quer dizer, eu acho que nessa viagem, estou encerrando agora, nessa viagem para a Europa, o Lula começa a salvar a política externa brasileira, começa a retomar a política externa brasileira. Isso é um assunto para matérias e análises aí futuras.
Pois é, eu fiquei com a impressão de que não é o Brasil que é pária no mundo. Quem é pária é o Bolsonaro. Sem Saiu o dúvida, Bolsonaro, o É Brasil isso aí, é volta isso aí. a ser interessante, né? Belíssima definição. Aliás, só lembrando que assim, o Maurício ele morou muito tempo na Suíça, né? Em Genebra. Em Genebra. Foram 5 aninhos. 5 anos, 5 anos em Genebra. Voltou porque não aguentava mais aquele chocolate ruim que eles têm, né? Pois é, né? E, Tava com saudade e- da milícia. A milícia estava começando ainda, não podia perder a oportunidade de conviver mais com a milícia. pois é, rapaz. Então, assim, ele pegou e falou: não, esse chocolate aqui é ruim demais, eu É. vou voltar para o Brasil e tal. Bom, pessoal, a gente chegou aqui no encerramento do nosso programa. Eu vou pedir para o Barrocal e, na sequência, o Maurício fazerem as suas considerações finais. Aliás, Barrocal, você conseguiu já agendar uma entrevista para o Poder em Pauta? Sim, Rodrigo, amanhã a entrevista do Poder em Pauta será à 1 da tarde, às 13 horas, um horário inusual. E por quê? Porque o entrevistado é um entrevistado internacional, está em Madrid, é um cientista político, ou melhor, está em Paris, é um cientista político francês, o nome dele é Gaspar Estrada, ele é diretor do Observatório de Política na América Latina e no Caribe. Esse observatório pertence a uma escola de ciência política que existe em Paris, chamada Sciences Po, e foi lá na Sciences Po, nessa semana, que o ex-presidente Lula cumpriu um de seus compromissos europeus. Então, será uma entrevista com o Gaspar Estrada a respeito dessa passagem do ex-presidente Lula pela Europa e, ao mesmo tempo, em que Jair Bolsonaro passava pelo Golfo Pérsico. Uma incrível coincidência, praticamente nos mesmos dias, Bolsonaro viajou para as Arábias no dia 12 de novembro, e dia 12 de novembro foram os primeiros compromissos de Lula lá na Europa. E aí eu só aproveito para fazer um reparo em uma informação do Maurício. O ex-presidente Lula encontrará amanhã o presidente espanhol Pedro Sánchez. Esse compromisso ainda não aconteceu. O compromisso será amanhã. E para terminar aqui minha participação hoje, Rodrigo, eu suponho que você perguntaria sobre isso agora, eu gostaria de falar ainda sobre política internacional, sobre eleições. Essa viagem do ex-presidente Lula pela Europa mostrou que ele mantém o seu prestígio e tem uma estatura muito maior do que a do ex-presidente, do que a do presidente Jair Bolsonaro. Compromissos aí com espanhóis, franceses, alemães. No entanto, a agenda internacional, a política externa, não é só louros para Lula, não será só positiva para o ex-presidente. Por exemplo, na última segunda-feira, em uma entrevista no Parlamento Europeu, ele foi perguntado sobre a situação em Cuba. Naquele dia, haveria protestos, manifestações de rua em Cuba contra o governo cubano. Cuba, que é uma aliada histórica do PT, e o ex-presidente Lula saiu-se pela tangente, disse que não estava suficientemente bem informado a respeito do assunto e, portanto, não gostaria de opinar sem saber de tudo que estava se passando. E um outro episódio recente, uma outra eleição recente, aqui na América Latina, também mostra essa dificuldade que o PT vai enfrentar na eleição do ano que vem em razão do cenário internacional. Em 7 de novembro, tivemos eleição na Nicarágua para presidente. A Frente Sandinista ganhou com 75% dos votos. Daniel Ortega foi reeleito. Um setor do partido, um setor do PT responsável pela área internacional divulgou uma nota favorável à eleição de Ortega, dizendo que foi uma manifestação democrática, popular, autônoma e soberana. Só que essa eleição ela recebe críticas de supostas fraudes. Então, a presidente do PT, no mesmo dia da nota, ou melhor, 3 dias depois da nota, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, veio a público para dizer que aquela nota não tinha tido aprovação da direção do PT e que o PT defende a soberania dos países, a autodeterminação dos povos e a não interferência na política interna de outros países. Também foi uma forma de não criticar a Nicarágua, mas de, ao mesmo tempo, não defender a Nicarágua.
E, por fim, chamo a atenção aqui de quem nos assiste para a eleição presidencial no Chile, marcada para o próximo domingo, uma eleição que verá, de fato, uma polarização. Os dois favoritos, aqueles que devem chegar ao segundo turno, são, de um lado, uma espécie de Bolsonaro chileno, José Antônio Cast. É um fã do ex-ditador Augusto Pinochet. Cast, que já disputou a eleição presidencial anterior, de 2017, teve 12% dos votos. E contra ele está o candidato de centro-esquerda do campo popular, Gabriel Boric, ele que foi um líder estudantil e tem o Partido Comunista na sua aliança. Então, veremos como será essa eleição realmente polarizada lá no Chile no próximo domingo. Nada, né? E você, Maurício, quais são os assuntos que você destaca aí no encerramento do programa? Então, além dessa eleição no Chile, aí, muito importante, né, quando o André Barrocal falou, né, o pessoal está falando que é o Bolso chileno, é o candidato, né, que está disputando, e eu vou chamar a atenção para outra eleição, na verdade, uma prévia, né, que vai acontecer, agora não sei se é sábado ou domingo, me desculpe, acho que é no sábado, as prévias do PSDB. Pela primeira vez na história, o PSDB, partido tão importante, né, na história nacional, vai fazer uma prévia democrática, assim, com participação de, né, enfim, não chega a ser voto universal, mas é uma coisa próxima disso, e a disputa entre o João Dória, governador de São Paulo, e o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, é outro elemento que vai começar a definir já o quadro para a eleição nacional, né? E é importante porque tá meio, assim, difícil de prever, né? Tem que conversar com algumas pessoas, eu não sei se, antes de finalizar, o André quer falar alguma coisa sobre isso, que ele tem mais informação lá de Brasília, mas ninguém está apostando no vencedor, não dá para saber se vai dar Dória, se vai dar Leite, enfim, tá emocionante aí, essa disputa tucana no domingo. Pois é, No sábado, não sei. até nas pesquisas eles têm o mesmo percentual, né? Eu vi aquela pesquisa CAEST, né, que apontava o Moro em terceiro lugar, com 8%. Tanto me fugiu o nome do gaúcho? Eduardo Leite. O Eduardo Leite, quanto o Dória figuravam com 2% das intenções de voto. Você arrisca algum palpite, Barrocão? Dória é favorito, o Eduardo Leite, através de aliados, tentou adiar, inclusive, a realização das prévias. Do João Dória Júnior é favorito para levar essa. Tá certo. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse programa, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Não esqueça de tocar essa sinetinha aí embaixo. E, claro, de assinar a Carta Capital, assim você estará colaborando com o nosso jornalismo. Um forte abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau.